Terceira derrota do governo Lula nessa semana. Semana, então, complicada para o presidente Lula. Foi mais um escândalo envolvendo o ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ele que é um ministro jovem, o ministro tem aí 39, 40 anos, se eu não me engano. Ele já teve outros escândalos que eu vou contar para vocês, mas esse de agora é uma investigação que já acontecia, está até tramitando no Supremo Tribunal Federal, mas agora envolve Polícia Federal. Então já tem um inquérito envolvendo, é matéria que conta para a gente, ó. O ministro das Comunicações de Lula é indiciado pela PF por corrupção. Juscelino Filho, que é do União Brasil, filiado à União Brasil do Maranhão, é suspeito de participação em organização criminosa e corrupção passiva, segundo as investigações da Polícia Federal. Isso mesmo, Polícia Federal, então, que está investigando o ministro das Comunicações e diz que ele fez o quê? Enquanto deputado federal, ele enviou as suas emendas, destinou as suas emendas parlamentares todas para um município específico do interior do Maranhão, onde a irmã dele é prefeita. É isso mesmo. O nome do município é Vitorino Freire. Ele teria enviado, então, essas emendas todas para esse município, principalmente para fazer obras em rodovias e estradas ali nas proximidades de Vitorino Freire, essa cidade lá do interior do Maranhão, na qual a irmã dele é prefeita. A irmã dele que chegou, inclusive, a perder o cargo por decisão, por um momento, mas por decisão do STF, ela teve o cargo retomado. Investigações já aconteciam no Supremo Tribunal Federal, esse caso estava na relatoria ali do ministro Luiz Roberto Barroso, passou para a ministra Rosa Weber, que se aposentou, e agora está nas mãos de Flávio Dino. Flávio Dino, que era ministro da Justiça, então colega de esplanada de Juscelino Filho, à época, antes de tomar posse no Supremo Tribunal Federal como ministro, chegou a dizer que se esse caso caísse nas mãos dele, ele poderia, inclusive, se declarar impedido de julgar esse caso. Vamos ver como é que vai ser Flávio Dino daqui para frente, se ele vai mesmo se declarar impedido ou não de julgar esse assunto lá no Supremo Tribunal Federal, é o que a gente vai ver. Mas, voltando a esse assunto, o ministro Juscelino Filho se manteve calado por um tempo, a gente não teve, então, a manifestação nem dele, nem do União Brasil, nem do presidente Lula. Ficamos ali uma manhã inteirinha esperando, a gente ficou sabendo dessa investigação e ficamos uma manhã inteira esperando por uma repercussão da pasta das comunicações, do presidente Lula, do União Brasil e do próprio Juscelino. A primeira manifestação que a gente teve foi do Juscelino, ele que mandou uma mensagem para o grupo do WhatsApp do União Brasil, para ali, então, prestar esclarecimentos para os seus correligionários. Aí na tela está para vocês o que ele mandou para os correligionários do União Brasil e que acabou, então, sendo divulgado. Ele que diz que esse indiciamento é uma ação previsível, que isso já aconteceu antes e que estão ali buscando informações sobre ele, sobre a vida pessoal dele, que trata de um inquérito que devassou a vida dele e dos familiares dele sem encontrar nada, que esse inquérito investiga, inclusive, fatos antigos que sequer são da responsabilidade dele enquanto parlamentar. Ele diz, inclusive, que a inocência dele vai ser comprovada ao fim desse processo e espera que o amplo direito de defesa e a presunção da inocência, então, sejam preservados. O ministro diz que essa responsabilidade das emendas não é dele, que a responsabilidade de destinar as emendas enquanto parlamentar é dele, mas de aprovação das emendas é do Executivo e de fiscalizar as emendas é dos órgãos fiscalizadores e que ele teria feito apenas o papel dele de destinar, enquanto deputado, as emendas às quais ele tem ali a sua prerrogativa. Pois bem, União Brasil, na tarde, depois dessa manifestação, União Brasil também soltou a nota, vou pedir para a produção colocar a nota aí para vocês. União Brasil que disse, inclusive, que o próprio ministro tem sim o seu direito de defesa, que ele também está sendo apenas investigado. Lembrando que Antônio de Rueda, nesta semana, depois de todo aquele imbróglio nesse ano, nós já temos 6 meses de 2024, apenas agora, Antônio de Rueda foi empossado como o novo presidente da União Brasil e na mesma semana que ele é empossado como presidente da União Brasil, acontece isso. O ministro das Comunicações do partido dele é investigado pela Polícia Federal. Antônio de Rueda, que não era político e que é advogado, então enviou uma nota, digamos, bastante
jurídica, bastante advocatícia, dizendo que o ministro das Comunicações tem o direito de, enfim, se posicionar, tem o direito de ser investigado, que ele é apenas investigado, e é o famoso indúbito pro réu. Na dúvida, então, o réu tem ali o seu direito. A nota do União Brasil diz o seguinte: recordemos que investigações semelhantes no passado levaram a condenações injustas. Portanto, reiteramos a importância de respeitar o amplo direito de defesa, que até o momento não foi devidamente observado. A União Brasil reafirma seu apoio ao ministro Juscelino Filho e sua confiança na Justiça, o único órgão competente para julgar, como eu disse aí, uma nota bastante jurídica, bastante advocatícia, né? Antônio de Rueda aí mostrando seus dotes jurídicos. Bom, então, Juscelino Filho que diz que não tem culpa no cartório, União Brasil dizendo que ele tem que aguardar a justiça, e o presidente Lula demorou para falar, mas falou muito rapidamente sobre isso. Disse que ele também tem direito a prestar os seus esclarecimentos e que, no momento, ele é apenas um investigado. Vamos ver, então, é a fala do presidente Lula. Presidente, o indiciamento do ministro Juscelino Filho... Veja, eu estava fora. Quando o área do Brasil tiver condições de falar, eu acho que o fato do cara estar indiciado não significa que o cara cometeu erro, significa que alguém está acusando e a acusação foi aceita. Agora é preciso que as pessoas provem, sabe, que são inocentes, e ele tem o direito de provar que ele é inocente. Eu não conversei com ele ainda, vou conversar hoje e vou tomar uma decisão sobre esse assunto. Decisão que ele não queria muito tomar, não, viu? Como eu disse para vocês, esse não é o momento que o presidente Lula queria fazer mudanças na sua esplanada. O presidente já prevê essas mudanças ali pertinho da votação, da escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Essa escolha acontece em fevereiro de 2024. Agora a gente está caminhando para as campanhas eleitorais das prefeituras e para os vereadores, as eleições municipais agora que acontecem em outubro, então o foco é a eleição municipal. E para o presidente Lula, a mudança na esplanada seria só depois das eleições, dos resultados das eleições municipais, no momento de articulação para as eleições da Câmara e do Senado. Vamos ver se ele vai ter que fazer essa mudança no Ministério das Comunicações, a depender das investigações, aí, dos resultados das investigações da Polícia Federal. Ministro Juscelino Filho, que inclusive no mês passado chegou a prestar um depoimento à Polícia Federal, depoimento que durou cerca ali de 15 minutinhos, de acordo com o próprio ministro, um depoimento que foi cerceado, que foi encerrado pelos policiais federais, que não o deixaram explicar e que só queriam saber a respeito da ligação dele com a cidade de Vitorino Freire, lá no interior do Maranhão, que, de acordo com o ministro Juscelino Filho, a Polícia Federal queria mais era saber outros assuntos do que especificamente esse caso determinado aí pela Polícia Federal. Então, vamos ver como é que vai decorrer esse caso, dependendo do desdobramento disso. É que o presidente Lula vai ter que tomar a sua decisão, que ele não queria tomar agora não, viu? Não é o momento ideal para mexer, até porque, vale lembrar, que Juscelino Filho é um indicado de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nome forte lá dentro do Congresso Nacional nesse momento. Não é muito bom mexer nesse vespeiro nesse momento, então talvez o presidente Lula nem queira mexer nesse nome agora, por agora não.